Boa tarde, deputado. Vamos pegar daí, né? Para a imprensa, que o senhor mesmo lembra que quase toda ela é de esquerda, o presidente falou para o cercadinho, né? O cercadinho ali do 7 de setembro, que são milhões de pessoas nas ruas. E já para essa militância esquerdista na mídia, a representatividade da democracia são aqueles 6 gatos pingados em Nova York com placas contra o presidente. O presidente defendeu família, defendeu liberdade médica, liberdade individual, né, respeito às minorias e democracia. E você abre o jornal Carioca, já está lá escrito que os analistas estão avaliando o radicalismo da fala do presidente. Eu uso isso como gancho para uma análise que a deputada Janaína Pascoal fez essa semana, inclusive mencionando o senhor. Esses expurgos que os partidos que se dizem terceira via têm promovido contra aquilo que eles chamam de bolsonaristas, o que eu acho absolutamente indevido, é o seu caso, né? São independentes, estariam fechando os olhos para uma demanda do povo. Quer dizer, essas bandeiras, né, contra a legalização de drogas, ideologia de gênero, e são bandeiras rechaçadas pela população em geral, que é muito mais conservadora do que essa elite cosmopolita das redações, né? Então, queria que o senhor fizesse uma avaliação, não sei se teve a oportunidade de ver a análise da deputada Janaína Pascoal, se ela atinge ali um ponto ou não, se ela tem razão ou não ao dizer que essa tal terceira via fecha os olhos e vira as costas para uma demanda bastante expressiva da população brasileira. Olha, Rodrigo, eu não só vi essa manifestação da Janaína, como mais cedo, antes de embarcar, aliás, quando já estava no avião embarcado, vindo aqui para Brasília, eu a retuitei com o seguinte texto: muito lúcida leitura. Aos encastelados, né, entre aspas, que ainda não entenderam o que aconteceu em 2018, ainda há tempo para que não repitam os erros de leitura de cenário e, consequentemente, os erros de posicionamento e estratégia em 2022. A gente tem 2 fatores muito importantes em tudo que você disse aí, Rodrigo Constantino, que eu vou tentar resumir. A primeira questão realmente de um público eleitoral brasileiro mais conservador e liberal que não se via representado no cenário político até pouco tempo atrás, com uma maioria de partidos, né, de centro-esquerda ou esquerda, de candidatos nesse sentido e poucas pautas, como as mencionadas pela deputada Janaína Pascoal, sendo defendidas. E o segundo, que eu não vejo muito espaço para efetivamente uma terceira via. A gente já falou sobre isso, inclusive, nesse programa em oportunidade anterior. Eu vejo espaço para uma candidatura que possa ser uma candidatura anti-PT, anti-esquerda, e que eventualmente possa superar, inclusive nas pesquisas e talvez nas urnas, a candidatura de Jair Bolsonaro, que, aliás, ao longo da sua história, por mais que hoje defenda muitas pautas conservadoras e liberais, ele, ao longo da sua história como parlamentar, ele votou contra muitas dessas pautas e agora, da metade para o fim do mandato, também tem deixado a parte, principalmente do liberalismo econômico, a descoberto, inclusive com criação de estatais, aumento de impostos, como o do IOF mais recentes. Então, o que eu vejo agora acontecer, e alguns políticos já conseguiram fazer essa leitura, é um espaço que pode se abrir para uma candidatura anti-PT. Não sei se percebeu, Constantino, mas esse fim de semana houve o lançamento da candidatura, pré-candidatura dentro do PSDB do João Dória. E ele não fez uma única menção no texto dele contra o Bolsonaro e várias contra o PT, contra Dilma, contra Lula. Me parece que ele está conseguindo ler este cenário, que é de uma divisão no Brasil entre 2 grandes partidos. O oficial petista, digamos assim, e todos aqueles satélites de esquerda que o apoiam, e o antipetismo no Brasil, que segue sendo muito grande, antes ocupado esse espaço pelo PSDB, e Bolsonaro, com as manifestações de rua contra Dilma e assim por diante, acabou surfando nesse momento e ocupando esse espaço que antes era de outros candidatos. Então, me parece que essa é a tendência. Janaína Pascoal está muito certa na sua leitura, e partidos que estão buscando expurgos de alguns para tentar montar uma espécie de candidatura de terceira via também não entenderam isso, até porque terceira via como, Constantino? Sem uma unidade de propósito. Porque se nós falamos em terceira via, ela pode ser Dória, pode ser Mandetta, pode ser Ciro, só esses 3 nomes divergem muito entre si. Então, como é que você vai considerar que a mesma coisa vale para uma candidatura de terceira via com um candidato chamado Ciro Gomes e pode valer a mesma coisa para um candidato chamado Mandetta ou João Dória? Não faz o menor sentido.